Quando foi que você, dentro da tua trajetória, né, na atividade física, identificou que cuidar da pessoa mais velha seria um bom caminho, um nicho para você trabalhar e, obviamente, né, talvez você nesse momento não tenha essa perspectiva de ter essa visibilidade que você acabou ganhando. E se foi a vovó Zilda que te deu essa visibilidade toda? Sim, no final da faculdade, Cíntia, eu comecei a experimentar dar aulas com meus avós, a vovó Zilda e o vovô Fábio. Muita gente não conhece, né? O pessoal conhece mais a vovó Zilda, mas o meu avô Fábio, ele também foi meu aluno, ele já faleceu há uns 16 anos, né? Mas eu tive esse insight inicial. Paralelamente a essa atuação com os familiares idosos, eu entrei para o mercado de trabalho de academias, de musculação, assessorias de corrida, atletismo, né? E fui começando a dar personal trainer para pais de colegas que me viam dando para minha avó os exercícios, né? Começaram a me indicar para os seus pais e avós. E eu fui percebendo um nicho bem bacana, que eu tenho facilidade, eu acho gostoso, eu acho legal a energia de troca, são bons alunos. Acho que aí, de repente, eu afunilei nesse nicho, né? Porque eu não via uma outra área de atuação, tanto que há pouco tempo eu não tenho mais uma assessoria de corrida. Para você ter ideia, eu tenho uma assessoria de corrida, tinha, né? Que eu tinha 900 pódios de corrida de rua. Eu sou heptacampeão mineiro de atletismo, mas ninguém sabe disso. Nossa, olha só. É, paralelamente ao meu trabalho com idoso, né? Eu tinha essa parte do treinamento esportivo, que é uma área comum, natural da educação física. Mas eu direcionei para esse nicho, né? Com as minhas especializações em musculação, em treinamento esportivo, né? Uhum. E a vovó Zilda, então, foi esse seu primeiro insight, essa sua primeira inspiração, e ela tá com quantos anos? 106 anos hoje? Hoje a gente está hoje no final de 2025, né? Isso. Nesse podcast, não sei se ele vai ao ar em Ele 2026. vai, Hoje ela tem. Então estamos em 2026, né? Ela está hoje com 106 anos. Nasceu em 1919, no final da gripe espanhola, uma pandemia mundial, né? No final da Primeira Guerra Mundial, passou por duas grandes guerras mundiais, duas pandemias, 10 papas. Só para você ter uma ideia dessa estrada dela. Em é. 2017, eu participei de um concurso de personal trainer, desses de nível nacional, eu fiquei entre os 10. E aí o Jornal do Conselho Regional de Educação Física ele noticiou colocando que dois personal trainers de Minas Gerais ficam entre os 10 melhores personal trainers do Brasil, sendo um deles Nicolas, o personal dos vovós. Aí eu olhei aquilo no jornal, já, ué, que legal isso. Uhum. Anos depois, no sítio ali, já com essa coisa de rede social, eu tinha um Instagram que era assim, Nicolas Chaves Nascimento. A minha esposa Roberta puxou minha orelha. Poxa, mas ninguém vai saber que você é personal assim. Hum. Eu falei, você tem razão, deixa eu pensar. Eu lembrei do CREF, do jornal, falei, vou colocar personal dos avós, e foi aí que eu dei esse insight desse nome que deu muito certo. É um nome, eu acho que muito legal, né? Aham. Eu acertei nesse nome. E aí, legitimamente, por causa Sim, da Vovózilda, né? sim. E desde esse ano de 2025, alguns vídeos nossos começaram a viralizar, assim, com 6 milhões de visualizações, 7 milhões, e aí sim, houve um boom. Para você ter uma ideia, no início de 2025 eu tinha 6 mil seguidores no Instagram. Hoje, no momento que a gente está falando, a gente está com 224 mil. Então, poxa, imagine em um ano, né? Um crescimento bem bacana. Nossa, foi um boom realmente. Então, isso aconteceu em 2025, essa virada. Sim, esse crescimento a nível, né, de Uhum. alcance maior, sim. Uhum. Nicolas, fala para mim, quando você faz esse atendimento para a pessoa idosa, porque você tem um atendimento presencial de Sim, clientes, né, aí em sim, BH, e você também faz um atendimento online, isso. não é isso? Sim, o atendimento presencial, como que funciona? Hoje em dia, no presencial, hoje eu não atendo mais presencialmente por causa desse crescimento meu no online. Então, do meio Uhum. do ano para cá, eu encerrei os atendimentos presenciais, mas não tem problema. Como que funciona o atendimento presencial? Que eu sempre fiz isso por 17 anos, né? Uhum. Geralmente a gente atende ou em academias, né? Mas às vezes a academia é um ambiente um pouco hostil para o idoso. Não para todos, eu não posso generalizar também. Tem gente que gosta, depende do perfil. Tem Uhum. idoso que é mais popular, gosta de interagir com outras idades também e Uhum. gosta de estar, né, no meio de pessoas, se divertir. Já outras pessoas, às vezes, têm dificuldade ou algumas barreiras que impedem de ir para a academia. Então, Uhum. contratam profissionais de educação física para ir até seus lares para orientar a prática de exercícios físicos. Nesse caso, era minha intervenção profissional, né, a nível presencial, eu levava meu material, né, e aplicava
a sessão de treinamento utilizando pesos, que a gente faz o quê? Exercício de musculação, exercícios de alongamento, exercícios de equilíbrio e de resistência. Essas 4 capacidades físicas treinadas em uma sessão de treinamento chama-se treinamento multicomponente. Isso é a recomendação hoje das ciências para a prática de exercícios da população idosa. E não apenas fazer musculação, não apenas fazer caminhada, e sim o treinamento multicomponente ou multimodal, que envolve mais de uma capacidade física. No caso, 4 ou 5, como por exemplo, a flexibilidade com exercício de alongamento, a força muscular com exercícios de musculação e calistenia também, resistência com caminhada, bicicleta estacionária, capacidade coordenativa e equilíbrio para prevenção de quedas e coordenação, a dupla tarefa, que o pessoal vê eu fazendo muito com a vovózilda, que é aquela brincadeira de tarefa motora com tarefa cognitiva, contas, rimas. Isso é muito bom, porque além do estímulo motor, você também tem ganhos cognitivos, o que é muito importante para a manutenção da autonomia, da capacidade funcional, que é a saúde da pessoa idosa, né? Uhum. Digo porque é o seguinte, só aproveitar esse gancho, a saúde da pessoa idosa hoje, ela é entendida como funcionalidade ou capacidade funcional. Não quer dizer que pela presença de alterações orgânicas, como doenças, por exemplo, a cada 10 pessoas idosas, geralmente que chegam para treinar, a gente sabe que em média 6 apresentam hipertensão arterial. Ponto. Isso é um fato. Beleza, mas essa pessoa ela pode ter saúde apesar disso, dessa doença. Por quê? Porque ela deve ter uma boa capacidade funcional, tendo boa autonomia e independência para realizar as atividades de vida diária. Ponto. É isso a saúde, Uhum. independente das alterações orgânicas. E o treinamento multicomponente oferece como resultado essa boa manutenção da capacidade funcional. Por isso que a gente deve treinar tudo com o idoso, entendeu? Entendi. É o que é de mais atual aí. Em pesquisas, né, que a gente conhece, trabalhando, focando nesse tema, Sim, um dos principais medos das pessoas quando elas estão envelhecendo é exatamente a perda da autonomia, né? sim, sim. Quando É ela isso mesmo. perde a autonomia e ela perde, consequentemente, a independência e começa a Uhum. depender de uma outra pessoa para atividades simples, realmente aí é um medo real, né? Que pode levar a problemas de isolamento social e várias outras coisas, né? Que desencadeiam. Perfeito. Existe uma sutil diferença entre autonomia e independência. Porque, por exemplo, o que é autonomia? Em geral, é a capacidade de tomada de decisão da pessoa idosa. Será que eu tenho autonomia cognitiva e comportamental para tomar as minhas decisões ou já tenho um declínio cognitivo, o meu comportamento já não me dá essa autonomia? E a independência não, ela é mais relacionada à ação, à questão de execução, é mais relacionada à mobilidade, à comunicação. Por exemplo, se a pessoa perde a mobilidade, ela não vai ter independência para movimentar em casa, para fazer as tarefas do dia a dia, entendeu? E Uhum, se ela também perde a capacidade cognitiva, ela não vai tomar decisão para levantar e fazer alguma coisa, perdendo uhum, também autonomia. Essa uhum. diferença sutil. Então, só recapitulando, autonomia é mais a tomada de decisão e independência é mais a capacidade de realização, ação, meios para executar. Uhum. Quando você falou em calistenia, Pois não. isso é importante, né? Porque Sim, às vezes a gente realmente pensa que você precisa de equipamentos mirabolantes, de muita coisa, comprar, gastar, e na verdade a gente tem aí uma gama de exercícios. Hoje, se você entrar na internet, tem milhões de exercícios lá que usam o peso do próprio corpo, né? Enfim, que você pode fazer com objetos de casa. Explica pra gente um pouco como é que você trabalha isso com o seu público. bacana. Nos treinos online do personal dos avós eu uso muito a calistenia, que é exatamente isso que você disse, Cíntia. É o treinamento da força utilizando o peso do corpo, né? E ele é eficaz para as pessoas idosas. Existem 31 barreiras, de acordo com o artigo, que impedem os idosos de praticar exercícios físicos e ir em academia. Depois da pandemia, lembra que as academias fecharam, né? Então, É. houve aquele isolamento social obrigatório. Então, ninguém podia treinar nem em praça, nem na rua. Então, o que Uhum, aconteceu? As pessoas começaram a praticar a calistenia em seus lares, em suas casas. Então, esse meio de treinamento, chamado calistenia, que treina a força muscular com o peso do próprio corpo, voltou a uma tendência muito alta na cena fitness. E isso permaneceu da pandemia para cá, e os idosos também começaram a adotar esse tipo de prática com a ferramenta, o advento das ferramentas de tecnologia, no caso, o telefone celular. uhum, Porque hoje existe o treino online, né? Eu tenho o meu serviço também, mas
O fato é o quê? É que os idosos, eles são imigrantes digitais. E aí o que que acontece? Existe uma certa dificuldade de uso, só que já tem tempo que os idosos também estão mais familiarizados com o uso. Então, essa facilidade de uso aumentou, né? O que proporciona que idosos com propensão à inovação utilizem essas ferramentas de tecnologia a seu favor, tornando isso conveniente para o uso. E aí sim justifica pelo perfil para a pessoa treinar em casa, o que é legal, porque ela Uhum. vai aproveitar, né? E qual que é a conveniência disso? O horário, ela não precisa se deslocar para ir para academia, é mais barato o online do que o presencial, a gente treina em grupo. Uma informação interessante é o seguinte: o online tem interação social pelo fato de ser em grupo, né? As pessoas têm um grupo lá e, poxa, uma aluna minha quebrou o fêmur outro dia porque sofreu uma queda em casa, as colegas ligam, como é que você tá? Entendeu? Existe esse acolhimento. Uhum. Mas o que que acontece? Exercícios em grupo, eles tendem a ter um maior impacto na diminuição dos sintomas de depressão em comparação a exercícios individuais por causa justamente da socialização, entendeu, Cíntia? O que é legal, né? Vamos descon